Porque eu sou um batista? Bem, eu sou um batista porque é a única organização cristã que verdadeiramente, historicamente, biblicamente, doutrinariamente, tem a sua origem no próprio Senhor Jesus Cristo. Todas as demais denominações foram fundadas por hereges que de alguma forma queriam ter a liderança, queriam ser o cabeça das religiões. Por exemplo, Ário, com o arianismo, ele em 319, ele estabeleceu o arianismo, né? E Ário, ele não cria na triunidade de Deus, nem dizia que Jesus Cristo era uma das pessoas da divindade, era uma das pessoas de Deus. João Calvino, em 1536, depois da Reforma Protestante de Martinho Lutero de 1517, de 31 de outubro de 1517, João Calvino, em 1536, fundou o calvinismo, né? Então, já falei no Martinho Lutero, que fundou a sua religião no dia 31 de outubro de 1517, e dali vieram várias igrejas protestantes, e do catolicismo, e tudo veio do catolicismo, porque até Martinho Lutero, ele era um ex-padre, era um padre, né? Na verdade, padre católico romano, e no dia 31 de outubro de 1517 ele fundou a sua religião protestante. E naquele tempo já existiam os batistas. Durante toda a Idade Média, mais de 50 milhões de batistas foram assassinados pelo catolicismo romano, fundado por Constantino no ano 325 depois de Cristo, né? Constantino fundou o catolicismo romano no Concílio de Nicéia. Então a Igreja Católica matou durante toda a Idade Média mais de 80 milhões de pessoas, e 50 milhões dessas eram batistas. Então, o título Batista, ele não surgiu por acaso. Em Mateus, no capítulo 3, por exemplo, versículo 1, inspirado pelo Espírito Santo, Mateus escreve o seguinte: e naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia. Ou seja, João, que batizou o Senhor Jesus, recebeu o título de Batista. Não existiam sobrenomes naquela época. Na verdade, as pessoas eram conhecidas pelo seu ofício ou pela cidade onde viveram. Por exemplo, Jesus foi chamado Nazareno porque ele viveu a sua infância na cidade de Nazaré. José, o carpinteiro, porque o ofício dele, que era o pai adotivo de Jesus, era carpintaria. José de Arimaté, porque era da cidade de Arimaté. Então eles tinham um nome, não um sobrenome. Em Lucas, no capítulo 1, versículos 62 e 63, nós vamos ver que João, e o seu pai Zacarias colocou o nome dele de João, não foi João Batista. Então Batista foi um título usado pelo Espírito Santo para João, porque foi o único homem enviado por Deus a batizar. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, nós vamos ver que também a igreja que o Senhor Jesus fundou com 12 apóstolos era a igreja batista também, que Jesus quis ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a única igreja enviada por Jesus Cristo a batizar foi a igreja dos 12 apóstolos, fundadas pelo próprio Senhor Jesus, conforme está escrito em Lucas capítulo 6, versículo 13, que ele chamou seus discípulos e deu o nome de apóstolos. Em 1 Coríntios 12, 28, diz: e pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos. Então, os títulos que os discípulos, seguidores do Senhor Jesus receberam, alguns títulos foram dados pelo próprio Senhor Jesus e outros por inimigos. Então, por exemplo, ovelhas, o próprio Jesus Cristo chamou seus discípulos de ovelhas, né? Que chamou os seus seguidores de ovelhas, conforme João 10, 27 a 30. Já chamou também de discípulos, conforme João 8, 31. Chamou também os seus seguidores de crentes, conforme João 20, 27. Chamou também de servos, conforme João capítulo 18, versículo 36. E o título cristão não foi dado pelo Senhor Jesus, foi dado por outras pessoas, conforme Atos capítulo 11, versículo 26. Assim também, os seguidores do Senhor Jesus, discípulos cristãos, os servos, discípulos do Senhor Jesus, também receberam apelidos de outras pessoas. Por exemplo, novacianos, montanistas, donatistas, anabatistas, paulicianos, arnoldistas, tertulianistas, albingenses, valdenses e assim vai. Por quê? Porque os discípulos do Senhor Jesus ganhavam pessoas que estavam seguindo a heresia do catolicismo, de outras seitas também, e batizavam essas pessoas
e foram apelidadas pelos seus líderes, por aquelas pessoas que ganharam eles para o Senhor Jesus, como Novaciano, Donato, Montano. Então Paulo, alguns foram chamados paulicianos, que criam na doutrina de Paulo. Arnoldo, que ganhou muita gente para o Senhor Jesus, Tertuliano, e assim vai. E Anabatistas, porque a igreja batista batizava na Idade Média aquelas pessoas que eram batizadas na igreja católica, mas que não eram convertidos ao Senhor Jesus, porque criam a idolatria em dogmas que não estão na Bíblia. Nenhum dogma da igreja católica está na Bíblia, está na tradição católica, a igreja que foi fundada por Constantino Magno, no ano 325 depois de Cristo, né, na cidade de Nicéia. Foi ali que Constantino fundou a sua igreja, a Igreja Católica Romana. E historicamente, José Jobson de Arruda, na página 269, ele fala sobre os batistas. Ele diz o seguinte: ele fala de seitas não no sentido pejorativo, mas como um segmento, né, religioso. Ele diz: numerosas seitas dividiam o mundo judaico nessa época: saduceus, fariseus, zelotas, essênios e batistas. E ele diz: os batistas levavam uma vida de penitência no deserto, preparando-se para a vinda do Messias. Sim, os batistas viviam no deserto, com João o Batista, aguardando que o Senhor Jesus viesse. E ele veio e foi batizado por João o Batista. Então, está escrito aqui no livro de História Antiga e Medieval, na página 269, com o título de O Povo Judeu. E José Jobson de Arruda, como historiador, não pode negar esse fato. E na página 274 desse mesmo livro de José Jobson de Arruda, na 8ª edição, né, na mesma edição, 8ª edição da editora Ática, em 1985, então ele escreve na página 274 sobre a visão que Constantino teve quando fundou a sua igreja. Diz que viu uma cruz flamejante no céu e tinha: com este símbolo vencerás. Então ele entendeu, com essa visão, suposta visão, que deveria ser o cabeça do cristianismo. Então o cabeça do cristianismo é Jesus Cristo, não é homem nenhum, não é pastor, papa, padre, não, é Jesus Cristo. Então, e Constantino fundou a sua igreja, só que foi uma igreja paralela ao cristianismo verdadeiro de Jesus Cristo com os batistas, e tornou-se uma igreja perseguidora da igreja verdadeira, do cristianismo verdadeiro de Jesus Cristo, onde matou tanta gente, mais de 80 milhões de pessoas, e 50 milhões dessas pessoas que foram assassinadas eram batistas, né? Então eu sou batista pelo simples fato de que a igreja batista foi a única fundada pelo Senhor Jesus Cristo, com 12 apóstolos judeus, que preserva e que as portas do inferno nunca vão prevalecer contra ela, e preserva as doutrinas bíblicas e vai preservar para sempre. Então a igreja batista foi fundada historicamente, biblicamente, doutrinariamente pelo Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu sou um batista. Não que ela salve alguém. As pessoas podem ser salvas até sem igreja, se arrependerem de seus pecados e se converterem somente ao Senhor Jesus. Mas para fazer parte da igreja que o Senhor Jesus fundou, batista, então tem que ser batista, não é? Então, que Deus abençoe você e proteja a sua vida e ponha na sua mente a verdade sobre o Senhor Jesus e a sua igreja batista.